Boa noite, queridos e amados irmãos que acompanham o programa Palavra da Cruz. Vamos hoje encerrar essa série que temos estudado sobre o tema Em Busca de Algo Maior, em busca de uma vida que verdadeiramente glorifique a Deus e que também abençoe a vida daqueles que convivem conosco. Em busca de uma vida, irmãos, que realmente nos satisfaça, em busca de uma vida que tenha verdadeiro significado e que possa honrar e glorificar o nome de Deus. Tem um caminho, irmãos, que Deus abriu para nós. Conquistas que Deus fez para nós através de Jesus na cruz. Um caminho de vida excelente, de paz de espírito, de paz no coração e de utilidade para a nossa família e para a nossa comunidade cristã. Nós temos estudado sobre o castelo de que é exatamente o nosso coração, a vida voltada para nós mesmos, onde nós governamos o nosso próprio coração, onde nós somos autossuficientes, onde nós nos auto-justificamos e onde nós vivemos uma vida que não podemos nem chamar de medíocre, mas é uma vida miserável, que não atende aquilo que Deus quer para nós. Deus tem bênçãos sem medidas para todos que seguirem, que ouvirem e obedecerem o seu chamado. Mas se vivemos para o pequeno reino de o nosso próprio reino, isso nos impossibilita de experimentar aquilo que Deus separou para nós. Qual o significado, o objetivo da nossa vida? Nós temos visto, irmãos, que esse pequeno reino de tem vários alicerces, ele tem vários fundamentos. Nós vimos sobre o egoísmo, sobre a autossuficiência, sobre a autojustiça, sobre o autogoverno. Todos esses são fundamentos que precisam ser destruídos para que esse reino ele caia, para que esse reino seja destruído e nós possamos viver para o reino de Deus, para a glória de Deus, para a nossa família, para a nossa comunidade, para uma vida, irmãos, que realmente deixe marcas positivas na vida daqueles que convivem conosco. O reino de ele é extremamente autodestrutivo. Satanás tenta de todas as formas nos prender nessa prisão, tirar a nossa visão de uma vida mais ampla, de uma vida mais significativa, de uma vida que não seja voltada apenas para as nossas próprias necessidades, para a satisfação das nossas necessidades, do acúmulo de riquezas, mas uma vida que saiba repartir, que saiba dividir, que saiba ouvir o próximo, que saiba estender a mão ao próximo, que saiba acolher aqueles que sofrem. Nós temos um caminho para isso, irmãos. Deus abriu um caminho maravilhoso para nós e nós podemos decidir seguir por esse caminho. O caminho da graça de Deus. A graça de Deus, irmãos, nos conduz nessa jornada do abandono do reino de e nessa caminhada, nessa jornada para vivermos para a glória de Deus e amando a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. O perdão de Deus, o perdão que Deus nos deu, conquistado por Cristo na cruz, é Ele quem nos capacita, irmãos, a viver uma vida diferente, uma vida infinitamente melhor, mais prazerosa do que vivermos para nós mesmos. O livro de Colossenses, no capítulo versículos 13 e 14. Colossenses, capítulo 13 e 14, diz assim: Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos nossos pecados. Queridos, nada mais terrível do que vivermos uma vida centrada em nós mesmos. Nossos relacionamentos todos são abalados, sofrem. Um marido que tem a sua vida centrada em si mesmo, orgulhoso, arrogante, autossuficiente,
jamais conseguirá repartir a sua vida com a sua esposa. Da mesma forma, uma esposa que age assim, ela jamais conseguirá dividir a vida, partilhar a vida com o seu esposo. Um pai e uma mãe que assim agem, jamais conseguirão repartir, dividir a vida com os seus filhos, jamais conseguirão também com que seus filhos repartam a sua vida com eles. Então, queridos, o caminho do rompimento com esse pequeno reino de um, o caminho para vivermos uma vida excelente, é preciso, então, que nós rompamos com esse pequeno reino de um e confiemos na graça de Deus, que conquistou essa porta, que abriu essa porta para nós. Ele mesmo já nos tirou do domínio das trevas. Não seguimos mais o nosso coração vivia em trevas, andava em trevas, mas Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. E nele nós temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. Uma conquista que Deus em Cristo fez para nós. Ele conquistou isso para nós, irmãos. Nós temos o perdão dos nossos pecados. Nós podemos romper, sair dessa prisão, porque Ele conquistou isso para nós. O próprio Deus já conquistou isso para nós. Então nós podemos romper com esse pequeno reino de um e vivermos para a glória de Deus. Na cruz, Jesus venceu todas as forças desse pequeno reino. Esse pequeno reino ele tem muita força, mas na cruz, Cristo venceu todas essas forças e nos capacita a viver para a sua glória. Na cruz, Jesus esmagou o poder dominante do pequeno reino e nos libertou dessa prisão egoísta. Ainda em Colossenses, no capítulo 2, também versículos 13 e 14, diz assim: E a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com Ele, perdoando os nossos pecados e apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz. Ou seja, Cristo já destruiu as forças do nosso pequeno reino. Tudo aquilo que pesava contra nós, a condenação dos nossos pecados, do nosso egoísmo, da obediência ao nosso coração, à nossa carne, da influência maligna sobre nós. Queridos, quando nós encontramos Jesus na cruz, Ele nos liberta de tudo isso. E Ele abre-nos a porta para que nós andemos no caminho da sua glória e no caminho de uma vida que realmente tenha significado. Irmãos, as pessoas são altamente egoístas, orgulhosas, arrogantes, não sabem repartir, não sabem dividir, não sabem dar de si mesmas. Como é terrível um pai que não sabe dar de si mesmo para os seus filhos, que não compartilha com eles a sua vida, que não mostra para os seus filhos que os filhos são, por exemplo, prioridade sobre o seu futebol, sobre um filme que ele quer assistir, sobre qualquer parte de uma agenda que não seja mais importante que os próprios filhos. Assim nós ensinamos os nossos filhos também aquilo que é prioridade. Ensinamos que amamos a Deus quando nós também os amamos. Quando nós mostramos a graça de Deus que agiu na nossa vida, também agindo na vida deles. Nós fomos livres, irmãos. Libertos, nós somos livres, fomos libertos para viver para a glória de Deus e para abençoar os nossos irmãos. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e devemos amar o nosso próximo. Devemos amar o nosso próximo. A cruz de Cristo e o perdão que Ele conquistou para nós nos possibilitam viver para algo maior que o pequeno reino de um. Nos possibilitam viver, experimentar a graça de Deus que nos conduz a uma vida humilde, a uma vida simples, a uma vida que é sensível às necessidades dos outros, que nos capacita, irmãos, a amar profundamente e a amar sinceramente aqueles que o Senhor nos deu.
Deus nos deu pais, Deus nos deu cônjuges, Deus nos deu irmãos em Cristo, Deus nos deu uma comunidade cristã para nós vivermos em amor, para nós exalarmos o bom perfume de Cristo, para nós exalarmos perdão, humildade, irmandade tão necessária nos dias de hoje. As pessoas são egoístas. Aqueles que não conhecem a mensagem do Evangelho são extremamente egoístas. Mas nós que já ouvimos a verdade, nós que temos aprendido de Deus, nós não podemos viver para nós mesmos. Nós não podemos viver para o nosso reino de um. Nós vivemos para o reino de Deus, para a glória de Deus. E como é bom, irmãos, vivermos assim. Aprendemos em casa, levamos isso aos nossos vizinhos, levamos isso aos nossos colegas de trabalho, levamos isso à nossa convivência na igreja. Irmãos, todos nós que participamos de uma comunidade cristã, já abandonamos o nosso reino egoísta, o nosso reino de um, e vivemos para o reino de Deus. Somos irmãos, somos concidadãos do mesmo reino, onde o Senhor governa, onde Deus governa, onde Ele domina sobre todas as coisas e onde Ele nos ensina a segui-lo, seguir o seu exemplo, a ser como Jesus foi, a obedecermos a Deus em todas as circunstâncias, nos pequenos detalhes da nossa vida, fazendo com que nós realmente sejamos sal e luz nesse mundo apodrecido, nesse mundo cego, nesse mundo escuro, nesse mundo que vive em trevas. Nós temos, queridos, dado por Deus a oportunidade de viver uma vida excelente, de viver uma vida maravilhosa, de viver uma vida em que Deus seja glorificado acima de tudo e as pessoas que convivem conosco sejam abençoadas, recebam amor, graça, perdão que nós já experimentamos em Jesus. O convite de Deus para nós é esse: saia desse pequeno reino de um, dessa vida que se torna miserável porque é egoísta, porque é centrada em si mesma, e venha viver uma vida que honre e glorifique a Deus, uma vida de obediência à palavra do Senhor, uma vida humilde, mas uma vida, irmãos, incrivelmente prazerosa, uma vida maravilhosa, uma vida que marca as pessoas com o amor de Cristo, com as marcas de Cristo, uma vida partilhada. E quando Deus nos chamar, deixaremos, sim, verdadeiras saudades naqueles que conviveram conosco, porque mostramos Cristo, porque vivemos a realidade do Evangelho e porque vivemos por algo maior. Vivemos pelo nosso próprio Deus e pelo seu reino. A minha oração é que Deus nos capacite, a mim e a você, a vivermos a realidade do Evangelho, a vivermos uma vida que realmente glorifique e honre ao Senhor, uma vida com um propósito muito maior do que as nossas próprias necessidades, do que sermos voltados para nós mesmos. Que Deus te abençoe na tua caminhada, que Deus te guie na tua jornada e que você seja alguém que vive uma vida excelente, que honra e glorifica a Deus acima de todas as coisas e que também sabe amar e cuidar uns dos outros. Até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir. Fiquem com Deus.